nome é Camille, a empresa que eu trabalho é o Açaí, e eu faço parte do Sincovaga há aproximadamente 10 ou 15 anos, desde que eu entrei na área de relações sindicais. Meu nome é Marcos Tasso, hoje sou consultor na área de recursos humanos em relações trabalhistas, representando o Atacadão, do qual fui funcionário 35 anos. O meu contato com o Sincovaga é aproximadamente 20 anos. Eu sou a Leila, eu represento a Rede Lopes Supermercados, e o Sincovaga ele faz parte da minha trajetória profissional há 20 anos. Meu nome é Sérgio Murilo, faço parte do Grupo Pão de Açúcar, GPA, e já conheço o Sincovaga há por volta de uns 30 anos. Meu nome é Mercedes Portabales Mosqueira, faço parte dos Supermercados Madri e do Sincovaga 51 anos só. O Sincovaga me ajudou durante todo esse período, sempre no processo de negociação, e sempre estando disponível para as empresas, né? O que fazia com que a gente se sentisse à vontade de levar os problemas e de discutir as questões importantes que a gente tem dentro de todo esse processo. Então, nunca houve não do Sincovaga, então ele sempre foi um parceiro em toda a minha trajetória. O Sincovaga tem sido um grande parceiro nas negociações coletivas, principalmente, que é o que mais afeta a minha área dentro da empresa, né? Mas sempre prestou também um trabalho na área de consultoria, na parte tributária, nas negociações com a prefeitura, desde o início da abertura aos domingos. O sindicato sempre foi um grande parceiro, apoiando as empresas todas as empresas do segmento, na realidade, né? O Sincovaga ajudou muito em todo esse processo, em todo esse período que nós tivemos no meio sindical, na resolução de conflitos, né? Na solução de grandes problemas de questões da ordem, de questões trabalhistas, né? Se envolvendo e estando à frente dessas questões, solucionando essas questões para nós, do campo trabalhista e no campo sindical. Durante esse período todo, o Sincovaga me ajudou, acho que enfrentando todas as diversidades econômicas, adversidades políticas, a diversidade de gestão, e eu acho que possibilitou muito ao supermercado um conhecimento, ampliar o conhecimento, ter maior clareza para tomada de decisão, para tomar um rumo, para tomar uma decisão. Com o aniversário de 90 anos do Sincovaga, as qualidades que ele tem para a longevidade, eu acho que é sempre a aproximação com as empresas, né, se mostrando disponível, as qualidades técnicas que ele oferece, toda a parceria conosco. Então, isso é um processo fundamental para a longevidade de qualquer empresa, né? E pensando que o sindicato, embora tenha toda a questão institucional, ele acaba sendo uma empresa, né? Tem colaboradores, tem serviços que ele oferece, e estando na principal capital do país, isso é bastante importante. Então, tudo isso contribui para a longevidade. Muito relevante no mundo de hoje uma instituição chegar a 90 anos. Para chegar a 90 anos, a instituição tem que ter, primeiro, credibilidade, tem que ter trabalho, tem que ter solidariedade, determinação. E, com certeza absoluta, esses elementos fizeram com que o Sincovaga alcançasse essa idade de 90 anos, o que nos orgulha a todos da estrutura Capital e Trabalho em ter, numa atividade sindical, um sindicato que tenha alcançado com trabalho, com determinação, em especial com confiabilidade, porque depende muito dessas questões na relação com os sindicatos dos trabalhadores, não é? E, com certeza absoluta, com os outros organismos governamentais e assim por diante. Então, é louvável e muito importante estar comemorando 90 anos. Eu acredito que, para a longevidade, o que trouxe o Sincovaga até aqui foi a transparência, a persistência, o senso de justiça, a superação, né, de desafios. Acho que são essas qualidades que fizeram com que ele pudesse completar aí 90 anos. Olha, 90 anos não é fácil, né, para todo mundo. Eu acho que uma das principais questões é conhecer
realmente os seus representados, né? Conhecer o seu setor, de modo geral, a necessidade do setor em si, tanto do médio, do pequeno, do grande, e dar essa segurança jurídica, né? Durante todos esses anos, para todo esse envolvimento da legislação, que não é fácil. Eu acho que eu vou usar uma palavra que eu fiquei pensando, eu acho que jovialidade. Acho que é jovialidade, atuação, muito determinado, cooperando na medida que entendia as mudanças sociais, né, ao longo desses anos. Então, eu acho que foram pontos fundamentais para se chegar onde se chegou, que são 90 anos. Em toda a sua trajetória, o Cinco Vaga tem atuado com o propósito de fortalecer a atividade do setor e com o empenho necessário para representar a voz do empresário mediante excelência, transparência e exatidão nas ações e nos esforços despendidos. O Cinco Vaga sempre teve muita seriedade no tratamento das questões de representatividade da categoria, né? E, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, com toda a mudança, as questões políticas, as mudanças todas na própria legislação, o sindicato sempre esteve ao lado das empresas, dos supermercados, defendendo os interesses da categoria, principalmente nas negociações coletivas, com os sindicatos laborais, que não tem sido fácil em razão dos altos índices de inflações num período maior, e ele sempre procurou, de uma forma muito transparente, muito democrática, fazer as coisas de acordo com a aprovação das assembleias gerais e extraordinárias. Nos últimos 10 anos, o Cinco Vaga teve uma trajetória muito importante, porque nós tivemos uma série de mudanças no nosso país. Nós tivemos reforma trabalhista, reforma sindical, não é? A pandemia, e, com certeza absoluta, com a liderança, no caso específico do companheiro Álvaro, todas essas adversidades foram superadas. Então, da ótica patronal, com certeza, é um dos poucos sindicatos que conseguiram iluminar essa escuridão que nós vivenciamos. Então, os 10 anos são 10 anos de trabalho de companheirismo, de bom relacionamento. É lógico, cada um com a sua ótica, né? Porque eu represento os trabalhadores e tem muitos momentos que a gente tem debates e discussões muito acaloradas, mas sempre de forma civilizada e respeitosa. Então, 10 últimos anos demonstraram uma sedimentação da relevância do Cinco Vaga. Eu avalio como um processo democrático de negociação. E o doutor Álvaro sempre brinca muito comigo e me ensina isso, né? Que a democracia é um exercício diário que a gente tem que exercitar. Então, eu vejo o Cinco Vaga muito nisso, no processo de negociação, com práticas democráticas, tentando inserir todos dentro da negociação, não só da São Paulo capital, mas como do interior e de toda a base que ele cuida. Nos últimos 10 anos, avançou 100 anos, porque, veja bem, hoje é um sindicato que está à frente dos seus concorrentes, dos seus pares. Eles têm a plataforma digital, em que você tem ali informações para a gestão das empresas, informações ali para você ter tudo em dia em relação às questões de legislação tributária, societária, trabalhista, e isso no meio digital, né, no mundo que nós estamos vivendo atualmente. Então, acho que a grande questão aqui é a inovação, né? Então, nos últimos 10 anos, foi o inovador do Cinco Vaga. Uma atuação bem próxima, né? Buscando sempre um entendimento entre as dificuldades, propondo soluções, construindo pontes, né? Como, por exemplo, o acordo tripartite que nós realizamos aí entre os sindicatos de classe e o Ministério do Trabalho. Foi um acordo muito importante para que as empresas pudessem entender melhor as dificuldades nas contratações das pessoas com deficiência, foram envolvidos os órgãos responsáveis, e isso fez com que nós pudéssemos conseguir prazos, né,
e criar uma relação bem sustentável para que a gente pudesse fazer essa inserção social de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Procurando sempre transparência. Transparência, melhor comunicação, ou uma comunicação mais engajada, mais fluida, entendimento e cooperação de todos para todos. Eu acho que fundamentalmente é isso. Nesses 10 anos, foi isso que foi preponderante para o Sincovaga, é assim que eu entendo. Os aspectos que eu acho que o Sincovaga se destaca como entidade sindical vai acabar sendo um pouco redundante, né? Mas eu acho que são as principais qualidades dele, que é a aproximação, a parceria, o processo democrático em que é conduzida todas as assembleias, e eu acho que a forma como o sindicato atua, como o Sincovaga em especial atua, é a amizade que criou entre todos nós. Então, trazendo a confiança, né, sempre tendo uma resposta, mesmo que for negativa, a gente sempre tem uma resposta do Sincovaga, então tudo isso contribui enormemente para ele se diferenciar diante da categoria. A gente tem sindicatos, eu conheço sindicatos aí pelo Brasil todo, mas eu posso dizer que o Sincovaga se destaca dentre todos esses. O Sincovaga, eu acho que ele se destaca como entidade sindical na ética, no profissionalismo, na experiência, conhecimento, respeito e honestidade. Eu acho que são as palavras-chave de destaque da entidade enquanto entidade. É mais importante a instituição ou a pessoa? É um tema muito interessante. Não há dúvida que nós estamos sempre valorizando instituições e não pessoas. Mas também nós não podemos deixar de reconhecer que algumas pessoas fazem diferença nas instituições. Nós percebemos prefeituras ou governos, não é? Que, por mais que as instituições sempre foram as mesmas, quando alcançadas por algumas pessoas, o dinamismo, o compromisso com a sociedade sempre era outra. Com certeza, com o Álvaro, foi a mesma coisa. Há uma mistura entre instituição e pessoa, mas o Álvaro, com certeza, surpreendeu a todos com essa forma de transitar entre trabalhadores e empresários e ter o olhar social. Eu considero o Dr. Álvaro um amigo e também um professor. Então, o professor Dr. Álvaro, né, conheci há uns 30 anos, ao lado dos outros professores, Dr. Alaí e Dr. Paulo Braga Silveira. Então, eu tive o privilégio de ter esses professores comigo na minha carreira, né? O que eu avalio em relação a ter como presidente o Dr. Álvaro é você ter justamente a segurança de ter uma das pessoas, poucas pessoas que conhecem o direito coletivo do trabalho nesse país. São poucas pessoas que conhecem isso como ninguém. E isso traz uma segurança jurídica para o setor que é assim incomensurável, né? Porque poucas pessoas conhecem esse setor como ele, já vivenciou o supermercado, sabe como funciona, né? E conhece toda a questão da legislativa que envolve as empresas, né? Então, as empresas hoje têm que correr atrás de muitas legislações, né, de todos os tipos, e a questão, principalmente a relação capital-trabalho que envolve o sindicato, acho que não existe no Brasil alguém que conheça mais que o Dr. Álvaro a questão de relações do trabalho, direito coletivo do trabalho. A figura do presidente, ela transmite segurança, responsabilidade, né, com o papel que desempenha junto com as empresas. Eu acho que isso é que é uma grande característica aí do nosso presidente. Pelo tempo que ele tem, pela a postura dele frente aos problemas do sindicato, sempre a proatividade em tentar se antecipar. Como as negociações hoje da capital são várias negociações, principalmente da capital, e se procura sempre fazer umas negociações conjuntas com a própria Federação do Comércio. Então, o Sincovaga é um dos sindicatos que normalmente se antecipa em fazer as negociações, porque existe uma pressão muito grande por parte das empresas com o objetivo de fechar as negociações coletivas. Dr. Álvaro é o espírito do Sincovaga, né? Eu acho que a atuação dele, do Dr. Álvaro, é uma atuação que nos fortalece enquanto grupo de interesse.
E é isso que faz nos chegar onde nós estamos. Conhecimento, humildade, trabalho muita dedicação, trabalho dedicado. E, acima de tudo, eu acho que reconhecer que somos diferentes, mesmo numa mesma entidade, mas que ainda assim ele respeita e procura caminhos que nos unam. Eu acho que esse é o Dr. Álvaro. Tenho profundo respeito e admiração pela figura e pela atuação do amigo profissional Álvaro Furtado, hoje no comando da presidência do Sincovaga. O seu empenho para liderar a mobilização em prol dos anseios e das necessidades do setor tem valor incontestável. Ter à frente do varejo de alimentos do Estado de São Paulo um líder com tal dedicação e biografia garante a atividade empresarial, a segurança para atravessar os desafios que se impõem, bem como a certeza de que estarão representados com distinta maestria. O Dr. Álvaro é a própria imagem do Sincovaga, é a alma dele, né? Mesmo antes de eu entrar, de fato, na área, de entrar nas negociações, o Dr. Álvaro sempre foi o nome que eu ouvi falar. E ele é um professor, né? Eu começando agora, sou iniciante ainda, ele tem grandes lições para apresentar para a gente. Então, eu acho que o Dr. Álvaro, acima de tudo, além da imagem, ele é a alma do sindicato. Ele deu o tom, ele que deixou com essas características tão importantes que o Sincovaga tem. Óbvio, tem toda uma equipe, tem todo um suporte que ele tem por trás, mas mesmo assim, acho que mesmo a equipe trabalha de acordo com aquilo que ele orquestra. No mundo do trabalho e na relação que nós temos, tanto constitucional como seletista, não existe sindicato patronal sem os sindicatos trabalhadores e vice-versa. Então, nós temos, com certeza, papéis importantes a desempenhar e o Sincovaga, dentro dos preceitos de buscar alternativa de superação de crises, tem que sempre estar também observando e respeitando, em especial, o olhar dos sindicatos trabalhadores. E eu tenho certeza que isso é uma das questões relevantes. O sindicato patronal, o Sincovaga, sempre dialoga conosco em todas as questões, ou da convenção coletiva, ou quando foi com a pandemia, que vale a pena ressaltar que o acordo feito sobre os protocolos na pandemia, o primeiro do Brasil foi feito em Sincovaga, os sindicatos comerciais de São Paulo, que serviram de base para o governo de São Paulo utilizar, que foram os acrílicos entre o caixa e o consumidor, o álcool gel, o número máximo de pessoas por metro quadrado dentro da área do supermercado, e assim por diante. Então, nós demos um exemplo, Capital e Trabalho, de como tratar um tema tão grave que foi a pandemia. Representa o sindicato patronal mais organizado e que traz maior segurança jurídica, né, para quem ele representa, né? É aquele setor ou aquele sindicato em que nós podemos confiar e que nos traz a segurança quando precisamos dele. Está sempre ali, e eu espero que tenha mais 90 anos, né? Acho que os parabéns para o sindicato, para o Sincovaga, pela sua inovação, né? Pelo seu meio digital, pela sua segurança jurídica e por ajudar o setor como nunca. Este papel aí que a gente consegue reconhecer do Sincovaga, né, de uma empresa atuante, né, a categoria está sempre buscando trazer esse equilíbrio mesmo entre o sindicato dos empregados, entre os empregados e entre as empresas. E essa representatividade ela faz bastante diferença para as empresas, né? É a parceria que o Sincovaga tem e que ele acabou criando uma grande família no cenário sindical patronal, principalmente do estado de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles, um processo negocial difícil, mas mesmo assim sempre buscando a harmonia e atender a todos. E essa parceria traz um carinho muito grande e uma amizade. Eu acho, sim, que o Sincovaga é como uma parceria que nós precisamos realmente ter sempre ao lado,
né, que nos dá essa segurança. Acho que é isso que nos mantém, e particularmente o doutor Álvaro é o professor, né, de todos. Eu queria dar um abraço e parabenizar, principalmente pelos últimos 10 anos, pela inovação, por estar assim, na frente de outros sindicatos. E vamos em frente, conte conosco, e nós contamos com o Sincovaga também, mais 90 anos aí, se Deus quiser. Sincovaga não envelheceu. 90 anos, mas ele não envelheceu. Ele vive jovem, ele vive atuante, incansável, e por nós, né? Eu acho que o Madrid tem 50 anos junto com o Sincovaga. Ele é o nosso, e acredito que de todos, é o grande nosso, é o nosso companheiro. É o amigo presente, mas tão presente que é como se a gente estivesse comemorando no Madrid 90 anos também, porque ele faz parte da nossa história, né? Então, parabéns, Sincovaga, um parabéns a todos os antecessores, a todos os colaboradores, e em especial meu muito e muito obrigado ao Dr. Álvaro pela atuação firme e dedicada ao longo de tantos e tantos anos.